Glória a Deus por isso, né? Tá aí então o nosso querido irmão Adriano, os obreiros hoje, né, que vão aí, né, irmão, vão desenvolver, né, a palavra de Deus, gente, sobre crescimento espiritual. Ei, se você já parou para pensar, qual nível que você tá de crescimento? Será que você já cresceu? Olha, a Bíblia Sagrada, ela vai dizer que para entrar no reino de Deus, disse Jesus a Nicodemos que nós deveríamos nascer de novo, né? Nascer de novo. Então veja, o princípio já está empurrando, já está sinuando, né? Já está lançando o entendimento de que aquele que nasce tem que crescer, né, gente? Você não vai continuar sempre um bebezinho, né? Não, você vai crescer, vai ter que desenvolver e hoje nós queremos falar sobre isso. Nosso irmão Isaías Fagundes, né? E também nosso querido irmão Adriano, né? Graças a Deus tô bem hoje escorado aqui. Glória a Deus, não vou precisar falar muito, né? Vamos direcionando aí aos nossos irmãos que estão aqui, glória a Deus, né? Para abrilhantar aí o seu coração com a palavra de Deus, gente, né? Com a palavra de Deus. Olha só, bom, a pergunta desta noite aqui, gente, são duas. Já que vamos falar sobre crescimento espiritual, nós vamos trabalhar o seguinte: o que é crescimento espiritual final, né? Glória a Deus, né? Quem são os meninos na fé, né? Você já ouviu essa palavra? O cara é menino na fé e tal, né? Ele é bebezinho ainda, né? O cara tá 20 anos na igreja e é bebê ainda. Você já viu isso aí, cara? Bebê, Dudu, né? Eu vou pra da igreja. Ai, meu Deus, como é que a gente vai lidar com essas coisas, gente? Olha, nós queremos falar sobre isso hoje, tá? O que é crescimento espiritual? E também, olha só, como se desenvolve o crescimento espiritual, né? Ou seja, quais os caminhos para se chegar a essa elevação espiritual, né? Eu quero perguntar aqui pro irmão Isaías, desassociando o irmão Isaías, a palavra crescimento com o espiritual. Eu queria que você tirasse essa questão do crescimento e definisse assim o ponto assim chave aqui, o que é ser espiritual. Depois, crescimento espiritual, você faz um link, não sei se você me entendeu aí. Tá. O que é ser espiritual? O que é ser espiritual em primeiro lugar, né? Essa questão assim, ser espiritual na visão bíblica do irmão. Liberdade aí. Ser espiritual, irmão Elton, tem muito a ver com... Vamos comparar com a nossa natureza, ser natural. Olha só. A nossa natureza associada com tudo que é natural, ela demonstra o que é ser natural, né? Viver as necessidades naturais, as ideias naturais, as escolhas naturais, os sentimentos naturais, as posições naturais. Tudo gira em torno de eu gosto de dizer, uma cosmovisão. Uma cosmovisão que vai levar com que a pessoa viva uma vida nessa dimensão natural, nessa dimensão humana natural. E o sentido de uma natureza espiritual é vivenciar com a dimensão das coisas espirituais. Aí elas não são naturais. Entendi. Elas são no nível espiritual, que são um nível alcançado numa dimensão que só é atingida mediante a comunhão com Deus. Mediante a comunhão. Mediante a comunhão olha, com olha, Deus. eu quero fazer essa introdução aí pra gente entrar ali na risca, mas olha que interessante você tem falado, né? Porque então quer dizer que essa questão de ser espiritual, irmão Isaías, é uma linguagem somente para aqueles que têm a experiência cristã, então, né? Porque a pessoa do mundo, né? A pessoa que não conheceu Jesus ainda, não tem experiência, né? Com o Espírito Santo, o ambiente dele não é a igreja, naturalmente ele não tem como desenvolver essa espiritualidade, perfeito? Então, quando a pessoa é espiritual, Isaías, não é certo que ela cresça nessa espiritualidade? Exatamente. E é interessante, Manuel, Sim. Que a gente vai falar sobre nascimento, né? Mas é interessante que a expressão nascimento na Bíblia vai mostrar assim, ó, como é que o ser humano passa, humanamente dizendo, biologicamente dizendo, ele passa a existir nessa terra a partir do nascimento. Perfeito. A partir do nascimento ele começa a interagir com o mundo natural e viver naturalmente como ele foi formado biologicamente. Perfeito. Então, quando se nasce espiritualmente, a interação espiritual desde o bebê
e aí é nesse nível espiritual, é uma interação numa dimensão diferente da dimensão natural. É uma dimensão em Deus. É uma dimensão em Deus, do reino de Deus. Perfeito. É uma dimensão sobrenatural. Extraordinário. Glórias ao nome de Jesus. E é tão interessante, Isaías, que você está trazendo princípios. Não há como fugir dessa ordem. Perfeito? Porque para você passar a existir no campo natural, você tem que ter nascido. É uma coisa lógica, né? E tem que tem que ter sido gerado, inclusive, antes, sim, por uma semente. Vamos usar a expressão semente, né? Verdade. A semente do homem. Para se passar a existir naturalmente. E espiritualmente tem que também passar pelo processo da semente espiritual. Perfeito. O que seria semente espiritual, mano, velho? Esse é o nome de Jesus. Aleluia. Semente espiritual, o que seria, né? Porque semente é aquela... semente é o cerne, né? Bom, a gente podia aqui sintetizar a semente como palavra, como a natureza de Deus, etc. Mas eu penso que a semente geradora... Porque a Bíblia diz, né? Do novo nascimento, a palavra vai dizer que no novo nascimento, não tem como nós nascer de novo, ser gerados novamente sem a palavra. Né? Não tem como. Então a palavra, ela gera o homem, né? Ele transfere o homem do campo da dimensão natural para o espiritual. E ali o homem, então, segundo a visão que o irmão passa, a bíblica, ele se torna, então, um ser espiritual, né? Porque ele nasceu de novo e ele teve essa passagem, glória a Deus, através da palavra e da iluminação pelo Espírito Santo. Uhum. Porque como Jesus foi concebido no ventre de Maria, né, concebido pelo Espírito, assim se forma o novo nascimento. O Espírito Santo, ele vai transformar essa semente da palavra em vida. Em vida. Porque se essa palavra, ela não tem como nascer novamente sem receber Cristo. E não tem como receber Cristo sem ser iluminado pelo Espírito Santo. Perfeito. Agora, Isaías, quando a gente fala então, agora nessa introdução, né, entendendo que a pessoa espiritual, ela está numa dimensão espiritual com Deus, porque Deus é espírito, ela nasce de novo, né? A palavra de Deus a concebe, né? Tem o milagre de Deus na concepção, o Espírito Santo envolvido. Então, é lógico que ela deve crescer. Por isso a pergunta, o que é crescimento, né? O que é crescimento espiritual? Quando a gente fala crescimento espiritual, a gente está falando que a pessoa deve ter sido desenvolvida, ela tem que crescer na fé, na sabedoria, etc. Ela tem que alcançar a maturidade espiritual, né? Então, na tua visão, irmão Isaías, o que é crescimento espiritual? Amém. Glória a Deus. Primeiro vou ler aqui João capítulo 3, versículo 3, certo, que fala sobre o nascimento, né, o novo nascimento. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, o novo nascimento já mostra que atinge a visão do reino de Deus. Então é a outra dimensão que eu mencionei. E a Bíblia vai mostrar também, em glórias ao nome de Jesus, em 1 Pedro, capítulo de número 2. Vou achar aqui. 2. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 2, está escrito bem assim. Está escrito bem assim. 2:2 de Pedro. 1 Pedro. 2:2. 2:2. Isso, 1 Pedro 2:2. Vou ler o 1 primeiro. Uhum. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Olha, o leite, a referência da palavra como alimento, né? Como alimento. Tá ali.
Então aqui já Pedro já menciona aqui, ó, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Novamente nascidos. Né? Nascidos. Por quê? Porque está falando sobre a nova natureza. Verdade. Você, a partir que você recebe a Cristo, você nasce duas vezes, a segunda vez, né? Verdade. Nicodemos não conseguia entender isso, né? Boa palavra. Ele não conseguia entender isso. Como assim? Nascer de novo? Voltar pro ventre? Não, é o novo nascimento. Uma segunda natureza nascendo. Mas e aí era ele diz, forte, velho. novamente nascidos. Glória a Deus. O leite racional. O que é leite? Nós vamos ver que uma criança, quando nasce, ela precisa ser amamentada. Ela precisa ser amamentada. Não falsificado, para que por ele vá crescendo. Então, o crescimento ele começa a partir do nascimento. E a gente vai ver na palavra de Deus que existem... A palavra de Deus mostra os 3 estágios espirituais de uma pessoa. A gente vai ver lá em 1 João, mas depois a gente vai aprofundando. Vai sim, graças a Deus. Mas Vai ser 1 benção. João, capítulo de número 2, versículo de número 3, eu estava analisando hoje e tem muito a ver, meus irmãos. Capítulo 2, versículo 12 a 14, ele mostra os 3 estágios de uma criança Uhum. no nível espiritual. Criança, jovem e adulto. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e venceste o maligno. Glória a Deus. 12 a 14. Olha só, olha o que ele enumera aqui. Filhinhos, aliás, eu não li filhinhos, né? Filhinhos, escrevo-vos porque seu nome vos são perdoados os pecados. Olha só, filhinhos. O que é filhinhos? Criança pequena, Exatamente. Então, no caminho do desenvolvimento, né? que recém nasceu, filhinhos, o bebê. Filhinhos. Depois no versículo 14, do versículo 12, filhinhos, escrevo-vos porque pelo nome vos foi perdoados os pecados. No 13, primeiro, nasceu, foi perdoado os pecados. Aleluia. Pois escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens. Glória a Deus. Filhinhos, jovens. E depois, a gente vai ver ali, ó. E vos escrevo os pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Então a criança, ela nasce... Ela cresce, se torna jovem e depois de jovem ela se torna Viu o adulto. processo? E depois que ela está adulta, irmão Elton, ela pode gerar filhos. Ela vai dar fruto, né? Ela vai dar fruto. Ela vai dar fruto. Na idade apropriada, né? Nesse avanço da maturidade aí transferindo para o sentido espiritual, Exato. ela, aliás, veja, é a vontade de Deus, né, Isaías, que a própria igreja, né, manifeste os dons, enfim, que também é um dos artifícios que Deus deu para que a igreja cresça, né, nessa maturidade, desenvolva, né, para que ela possa fazer o seu serviço também na terra. Mas a visão de Deus é que aquela pessoa que é crescida, ela automaticamente alcança responsabilidades. Perfeito? Gere filhos, né? E uma pessoa irresponsável não pode gerar filho. Ela vai gerar um filho. E olha, meu irmão, a gente E se gerar, não pode educar. Verdade. E olha só, que interessante, a gente Jesus. começou na escola bíblica, no nosso ministério, um estudo sobre o livro de Tito. Tito quem era? Era um filho na fé de Paulo. Paulo foi gerado, Paulo passou pelo processo de juventude espiritual e se tornou um adulto e formou filhos. Tito, Timóteo, e a gente vai ver tantos outros. Que qual foi o processo? Eles enfrentaram o mesmo processo e produziram o mesmo resultado. Verdade. Só que aí que tá, uma criança quando nasce, ela não pode ser colocado sobre ela a incumbência de responsabilidade. Ela precisa amadurecer. Então a necessidade do crescimento. E o crescimento que vai possibilitar que aquela criança seja um futuro adulto saudável. Perfeito. Porque é na infância que a criança aí que interage. começa, verdade. Até a gente pregou ali numa quinta-feira na nossa igreja, né, sobre saúde espiritual. Saúde espiritual. Tem tudo a ver também com o nascimento, porque uma criança interessante, né? Os médicos antigamente falavam, deixa mexer na terra,
deixa fazer isso, deixa fazer aquilo. Por quê? Porque cria imunidade, fica forte. E dá bicho de pé também, né, velho? Dá bicho de pé também. Mas não dá nada, vamos tirar o bicho de pé, né? Mas entendi o psicológico aí, né? Então a gente vê que no espiritual é semelhante. A criança precisa desenvolver, ela precisa aprender, compreender e ser ensinada pelos pais espirituais. Perfeito. Por aqueles que já chegaram à maturidade espiritual. Então alguém quando nasce, eu vejo que, já vou passar porque senão eu vou falar demais, o maior erro talvez, se a gente saindo um pouquinho aqui, é quando alguém nasce no nosso meio e nós não acompanhamos essa pessoa no crescimento dela. Tá junto. E o crescimento real só vai acontecer com a palavra. Verdade. O alimento verdadeiro. A palavra, a nutrição. A criança só pode crescer. Interessante, irmão. Vou falar depois aqui, ó. O crescimento ideal e perfeito é aquele saudável, que se passa por todos os estágios. Verdade. Agora, o crescimento que não é normal, ou é o nanismo dos anões, e tem muita gente que está anão espiritualmente anos e não cresceu. Paulo estava dizendo um dia, ele disse na palavra de Deus, ele mostra, pô, eu queria ter dado um alimento mais forte para vocês, mas não tinha como. Eu tinha que dar leite, porque vocês não cresceram, vocês são meninos inconstantes. Era para vocês já ser mestres, né? Ele diz, né? Olha só, ele está exortando, vocês são anões espirituais, vocês deveriam ser grandes, já desenvolvidos. E também existe o outro lado, a anomalia do nanismo espiritual e a anomalia do gigantismo espiritual. Tem gente que cresce sem estrutura. Glória a Deus. Tá aí, glória a Deus, a palavra do nosso irmão Isaías, né? Glória a Deus. E olha, eu fiz uma injustiça, né? Porque o Isaías eu convidei um mês atrás, né? O Adriano eu convidei ele 2 dias, né? E aí no final de semana, né, Adriano? Eu disse, pá, Jesus, eu deixei o homem assim no compromisso, né? Vai estudar uma palavra assim num dia. Mas eu sei que esse bojo aí também tá cheio aí, nosso irmão Adriano. Né? E o irmão Adriano é um obreiro que também pegou muito trabalho nas mãos, né, irmão Adriano? E o crescimento espiritual não é fácil, né, irmão Adriano? Irmão Adriano, o que você tem a falar aí, né, biblicamente? Né? Pode acrescentar e trabalhar também na palavra do irmão Isaías, pode pegar um gancho aqui, nós estamos unificados e o grande intuito é crescimento espiritual. Irmão Adriano, o que é crescimento espiritual na sua visão bíblica, irmão Adriano? Glória a Deus, irmão Elton. Glória a Deus. Poderosa aí que nos trouxe, né, uma reflexão, uma meditação através do nosso irmão Isaías, né, que nos fez meditar referente ao novo nascimento, né? Assim como bem falou o irmão Isaías sobre Nicodemos, né? Jesus ali enfatizou e Nicodemos, nós bem sabemos que Nicodemos era mestre dos judeus, né? Verdade. Ele então era mestre em conhecimento, mas porém não havia nascido de novo. O próprio Jesus enfatiza Nicodemos. Nicodemos, o que te falta é nascer de novo. Pela uma falta de graça, do novo nascimento de Nicodemos, ele não compreendia as palavras espirituais. Muito bom lembrar, verdade. Ele podia ter uma idade já avançada no mundo natural, uma idade já considerada para ensinar, conhecimento também. Não faltava? Não faltava, mas porém faltava em Nicodemos um novo nascimento. Né? Para compreender as coisas do céu, precisamos nascer de novo. Verdade. Agora Nicodemos, na sua naturalidade, no seu vasto conhecimento, pergunta a Jesus como eu posso, homem de idade avançada, então entrar no ventre da minha mãe novamente. E aí Jesus viu, e nós podemos ver também, através dessa resposta de Nicodemos, que faltava um novo nascimento, Nicodemos. Verdade. E não podemos deixar de falar sobre crescer na graça e no conhecimento, se não falarmos dessa oportunidade que foi nos dada através da graça, que foi um presente, né, de Deus, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Esse é o autor e consumador da fé. Para que todas as coisas aconteçam, primeiramente temos que crer em Jesus, né? Verdade. Vamos ler o que nos diz então ali. Fica à vontade, à vontade. No livro de Mateus, o primeiro livro dos Evangelhos ali, do Novo Testamento, né? Livro de Mateus, capítulo 11,
para que nós venhamos entender um pouco mais a respeito dessa graça que Jesus nos disse. Ali próprio Jesus está falando, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 27, ele diz assim, ó, todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, quer dizer que para nós chegarmos a Deus, nós só vamos poder chegar por intermédio de Jesus. Verdade. Né? Por intermédio da graça. E através da graça, nós conhecemos a Deus e temos conhecimento de Deus por intermédio de Jesus e as suas palavras. Verdade. Porque ninguém pode agora conhecer a Deus se não conhece o Filho. Né? É verdade. O próprio Jesus falou. E agora, como nós vamos crescer nas coisas espirituais? Como nós vamos nos alimentar das coisas espirituais, não sendo mais homens naturais? A Bíblia vai dizer que aquele que nasce da água e do Espírito não anda mais segundo a carne, mas agora anda segundo o Espírito. E aproveitando um gancho da colocação do irmão Isaías, o alimento natural, a gente bem sabe que alimenta o nosso corpo físico. Mas agora a palavra de Deus alimenta o nosso espírito. Uhum. E se nós queremos crescer, cada vez mais temos que nos alimentar da palavra de Deus. E para isso precisamos crescer na fé. E para crescer na fé nós temos que ouvir cada vez mais, meditar na sua palavra, que nos trará o crescimento espiritual. Né? Agora Jesus, ele vai dizer a Nicodemos que ele precisa nascer de novo. Agora vemos que essas duas naturezas, elas entram em choque, porque Nicodemos já pensava que já tinha nascido, mas ainda não havia nascido em espírito. Esse choque é terrível, né, irmão André? É terrível. Quando a gente se encontra nesse choque, irmão Elton, sim, a gente se depara em conflitos de conhecimento, verdade, em conflitos de razões, verdade, em conflitos até mesmo de escolhas. Sim. Porque se nós escolhemos algo que não é espiritual, isso alimenta a nossa carne e nos afasta de Deus. E agora, se nós optamos pelas coisas espirituais, isso crucifica a nossa carne e alimenta o nosso espírito. Irmão Adriano, se tu me permite, eu me lembrei algo que você vinha falando quando me deste carona de agora, quando estivemos pregando lá no Umbu, esse final de semana, e você disseste que você recebeu uma proposta de trabalho, né? Uma proposta de trabalho, e que você, eu acho que seria, cara, eu não quero dizer valor aqui que fica um pouco antiético, mas cara, foi muita grana, meu, era muito dinheiro, Adriano. E ele teve que dizer não, Isaías. Ele teve que dizer não porque ia atrapalhar a obra. Perfeito? Ou ele olhava para a circunstância desse trabalho, ou ele olhava para a igreja, para a obra, para sua família, até inclusive, né, irmão Adriano? Amém. Queria que tu comentasse aí a respeito disso, porque quando você fala aí que a espiritualidade ela também vai te proporcionar escolher bem as coisas, isso de fato é real. Você precisa ser maduro para você entender qual o caminho a seguir, quando na verdade o caminho que você está escolhendo não é pecado, mas uma má direção pode te tirar da direção de Deus. Até porque o crescimento, sim, ele, no crescimento saudável e ideal, ele produz a maturidade junto. Perfeito. Maravilha. E para um bom desenvolvimento e crescimento, a gente sabe que temos que fazer até mesmo em questões de alimento, sim, uma boa alimentação. Boas escolhas, né? É verdade. A gente se depara em diversas situações da nossa vida, nós temos que escolher. E agora, dependendo da decisão e da escolha, é que vai definir o resultado para a nossa vida. Ou vida espiritual ou morte espiritual. Verdade. Assim também como a gente sabe que existe a morte física, também existe a morte espiritual, né? Estamos falando em nascimento, mas também existe morte, né? Exatamente. Mas como o senhor me pediu que eu comentasse, irmão El... Se tu ficares à vontade, né, mano? Irmão... Ao vivo assim já falou, né, irmão? Agora fala aí, né?
Amém. É mesmo. Jesus, Irmão, irmão. Já soltou ali? Já soltou, agora Mas- fala aí, senão o ouvinte vai ficar. Ah, Vai ficar- fala! A não ser fala. que o senhor queira deixar essa curiosidade. Não, dos vai, ouvintes pra não. próxima Aí programação. eu Já perco a despertou, audiência. já. Aí eu perco a audiência, nós perdemos a Então, audiência. vamos deixar nos Manda, irmãos aí, pode falar. vamos trazer aquilo que é para honrar e glorificar o nome de Jesus, né? Não podemos guardar, devemos testemunhar, né? Para que o nome dele venha a ser glorificado e engrandecido. E devido às escolhas, como coloquei ali, meus amados irmãos, o que acontece? Depende das nossas escolhas, é que vai nos direcionar a vida ou a morte, ou seja, ela espiritual, a qual nós estamos falando, né? Das coisas espirituais. E a gente sabe que o inimigo de nossa alma, a Bíblia diz que o inimigo, eles vivem ao derredor, né, bramando como leão, e a gente sabe que ele conhece as nossas necessidades. Né? Assim como Deus também conhece, o inimigo de nossa alma conhece as nossas necessidades. Se ele não poupou nem filho de Deus, e tentou o filho de Deus segundo a sua necessidade, quem somos nós, pecadores arrependidos, para ele não vir tentar também? Sofremos tentações, né? Mas devemos discernir e fazer uma boa escolha para que nós venhamos ter crescimento espiritual. Né? Devemos nos oportunizar isso. E segundo isso, o inimigo vem com proposta, vem com manjares, né? Para que a gente venha deixar, então, de buscar as coisas espirituais, o alimento espiritual, o crescimento espiritual, né? Então, nesta ocasião que o senhor falou, né, de proposta de emprego, o inimigo ele vem oferecendo, né, quem sabe algo extraordinário, vamos dizer assim, né, algo que não seja natural, porque propostas aparecem, assim como apareceu para Jesus, segundo a sua necessidade, quando foi levado ao monte para ser tentado por Satanás. Ele tentou Jesus, mostrando-lhe pedras para que transformasse em pão, porque a Bíblia diz que Jesus teve fome. Perfeito. E assim também nós temos as nossas necessidades físicas, porque vivemos no mundo físico, mas não andamos segundo o curso do mundo físico. Glória a Deus. Andamos agora segundo o curso do Espírito, porque nascemos da água do Espírito. Perfeito. Poderíamos, quer dizer, toda pessoa, na verdade, é tentada, né? Andar no mundo físico, Amém. mas você não precisa ser escravo disso, né? Amém. Não, vou fazer uma escolha segundo Deus. Mas para fazer essa escolha, irmão Adriano, essa é a questão. O cara tem que ter crescimento espiritual, senão ele vai escolher mal também. É verdade, irmão. Vai escolher. Muitas pessoas, devido a essa falta, até mesmo de entendimento, essa graça, elas acabam até cometendo uma gafe, meu irmão, comentando por um dito muito conhecido Sim. no mundo, que é que comeu o pão que o diabo amassou. Amassou. Eles comeram por quê, irmão? Sim. Porque eles quiseram, porque Verdade. Jesus renunciou. E nós sabemos que uma vida do evangelho, ela é feita de renúncia, porque o próprio Jesus Certeza. diz, todo aquele que se quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, então siga. Verdade. Então nós vemos que o inimigo ele vai nos tentar, como o senhor disse, bem disse aqui, ele vai nos tentar. Nós vamos ser tentados, não vamos ser livres de tentações. Mas o poder da escolha está em nossas mãos. Glória a Deus. Aleluia. De comer ou não comer o pão Verdade. que ele amassou ou não amassou, ou supostamente levando agora biblicamente a pedra. Porque ele pode oferecer como pão, mas quando você for mastigar pode ser pedra. Aleluia. Ele é um ilusionista, né? pai Pô, do se ele fez, né, irmão Adriano e o Isaías, se ele fez lá, ele ludibriou a Eva, né? Pô, Deus disse que era mau fruto. E agora, na palavra do diabo, ele ludibria ela e aquilo que era mal para ela tornou-se bem. Imagina então, né? Às vezes a gente toma uma escolha que parece que brilha como ouro, né? Mas vai ver, não tem brilho nenhum, né, irmão? Mas é preciso, irmão Adriano, a visão espiritual, né? Porque imagina, você recebeu uma proposta, irmão Isaías, de acordo com a tua necessidade. Meu Deus. É. É tentador, no É mínimo. tentador, no mínimo tentador. Mínimo tentador. Amados, eu preciso fazer um intervalo, glória a Deus, e a gente volta em nome de Jesus Cristo para glorificar o nome de Deus, amém? Irmão Isaías, tem alguém aí na nossa... Tem o irmão Gabriel ali do Caceninha, ele disse pra mim que ia sintonizar. Ele mandou aí um... Tá aí sintonizado, hein? Mas, irmãos, tá sintonizado. Pode ler o nome dele aí, ver o que ele Irmão disse. Gabriel Silva ali do É contigo, Cacelinha. Até quero mandar um abraço e a paz de Jesus pra ele. Quando eu tava saindo de casa, ele disse, ó, irmão, manda cumprimenta a gente lá. Então, Gabriel! Deus abençoe o nosso irmão. E pensa de Deus. Ele é da nossa ministério ou da igreja lá?
tá retornando. Tá retornando. Ô, Retornando. Gabriel, volta Glórias ao logo, nome de Gabriel. Jesus. Já retornou, eu creio. É mesmo? Eu até vou Retornou, aumentar esse sino aqui depois pro Gabriel, viu? Esse louvor aqui é uma benção, né? Mas segue o baile, segue. Tem mais pessoas aí, mano? Né? Tem que rolar ali Por enquanto, pelo que eu vi, é só o irmão Gabriel. Tá bom, mesmo. então. Olha, eu tô vendo daqui do espelho, eu acho que tu não tá acostumado a mexer nisso aí. Tá, mas vamos lá, vamos fazer um intervalo aí, ó. Aí, Gabriel. Ah, Deus é fiel, hein? Vamos abrir o intervalo, então, daqui a pouco nós estamos de volta, programa Rema no ar, hein? Falando sobre crescimento. Simbora! Valeu, meu pai. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre, pra sempre.
É isso aí, nascemos para adorar ao Pai, adorar Jesus, adorar o Espírito Santo. Que maravilha ser crente, gente, estar posicionado sob a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus. Adriano, eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite e eu sei que Deus está alcançando muitas pessoas. Olha, o desejo de Deus é que você cresça, viu? O desejo de Deus é que você amadureça, que você alcança esse nível espiritual para que você possa dar lucro para Deus, gente, né? Você possa dar lucro para Deus, já pensou? Você tá 20 anos, 15 anos, 5 anos na casa de Deus, não dá lucro, gente. É uma árvore que Jesus passa, aleluia, e quer comer porque tá com fome, mas não tem fruto para dar. Aleluia, a maturidade responsabiliza. Você aprendeu isso aí com os nossos irmãos agora. A responsabilidade, ela só pode estar, e Deus só pode dar coisas, né? Que vai evocar a responsabilidade, né? Envolta ao crescimento, à maturidade, com pessoas, né? Que entendem isso, o valor daquilo que Deus coloca na mão delas, né? Eu achei interessante a questão aí que os irmãos proporam, da questão da escolha, gente. Muito interessante. Eu tava me lembrando de Ló e Abraão, né? Na escolha lá, né? Pô, Abraão, aquele cara mais experiente, Abraão, aquele homem visionário, aquele homem que falava com Deus, aquele homem Pô, o pai da fé, né, irmão? Pai da fé, irmão, pai da fé. Aí os gados começam ali a se misturar, os pastores começam a brigar e tal, do rebanho de Ló, do rebanho de Abraão. E aí dizem, vamos fazer o seguinte, vamos se separar, gente, vamos fazer uma escolha, vamos se separar, né? Você vai para a esquerda e para a direita e tal. Só que daí o Abraão diz assim, não, mas para um pouquinho, né? Eu vou deixar tu escolher. Você escolhe aí, amém? Ele poderia, né, eu acho que a lei da gerantrocracia, que é a lei do mais velho, ele poderia escolher e deixar e dar sobra para Ló, mas ele faz ao contrário. Mas um cara que tem experiência, um cara que tem visão, um cara que tem a maturidade, ele não se desespera, porque ele tem a visão de Deus sobre todas as coisas. E aonde ele vai, aleluia, Deus prospera ele. Então Ló, ele tomou uma decisão, não, eu quero lá o campo verdejante, né, bonitas melancia, né, aquele terreno fértil, né. Só sobrou as pedras, glória a Deus, para Abraão, mas a Bíblia diz que, olha, ele encontrou poço no meio das pedras, né? É interessante. Então, uma escolha feita com Deus, gente, não tem erro. Parece, glória a Deus, que não vai dar, mas com Deus vai dar. Amados, nós vamos novamente aqui. Agora, irmão Adriano, você pode, agora nesse bloco aqui, questionar ou trabalhar aqui na visão do nosso irmão Isaías. Nós estamos misturados aqui, não precisa esperar eu direcionar a palavra para ti, tá bom? No sentido assim do mesmo foco ali, né? Então, irmão Isaías, o crescimento espiritual é isso, né? O crescimento espiritual é chegar à estatura de Cristo, né? Ter o exemplo de Cristo como base, enfim, de comportamento, porque afinal nós nascemos dele, temos a natureza dele. Então, crescimento espiritual é avançar, aleluia, com Deus. Sem Deus não dá. Irmão Isaías. Uma das coisas, meus irmãos, que a gente vai ver, olha só que interessante. Sempre a vida biológica natural que Deus nos criou e nos concedeu, ela vai trazer um reflexo de uma lição do que existe no mundo espiritual. Muitos aspectos. A gente vai ver Deus usando a figura de pai, a gente vai ver Deus usando a linguagem de que somos filhos, e isso só existe no mundo natural, vamos assim definir, né? Assim dizer. Então a gente vai ver que o nascimento, ele demonstra que tem que haver necessidade de crescer. Porque se não cresce, alguma coisa está normal, alguma coisa não está certo. E no processo do crescimento, existe tanto a questão da alimentação, a questão nutricional, a questão de formação de... Um exemplo, o irmão teve decisões ali. O crescimento, conforme cada estágio que vai passando, a criança ela vai assimilando informações para ter sabedoria para tomar decisões, mesmo já na infância. Porque as informações com o tempo e as experiências, elas vão dando... A criança bota a mão no fogo ali e ela aprende que aquilo ali machuca, né? Então é um processo.
Ela vai aprendendo, ela toca em alguma coisa que tem espinho, ela descobre que o espinho não é agradável. Até então ela não sabia. Então o crescimento ele vai gerando maturidade. Só que a Bíblia vai mostrar, e isso no natural já é mostrado. Eu me lembro que eu costumava pregar e dizer: você sabia que você nasce morrendo? Porque é verdade. A gente nasce indo em direção à velhice. A gente não nasce estagnado. A Verdade. criança nasce e vai em direção ao limite, à velhice. Exatamente. Vai Se em o direção... trigo- se o trigo não morrer, né, irmãos aí, ele não produz o fruto. É verdade. Então existe uma lei natural e espiritual é assim. A pessoa tem que nascer para crescer. Ela tem que nascer para crescer. Só que o crescimento saudável, é aí que está. O novo nascimento, ele implica em Aleluia. uma responsabilidade e uma necessidade de crescimento. Então, a necessidade da criança, quando nasce, ela ser tutoriada pelos pais. Perfeito. Ela ser tutoriada pelos pais. Por quê? Porque enquanto criança, a Bíblia vai mostrar que a criança ela não tem suporte para portar responsabilidades maiores. A Verdade. gente vai ver em Gálatas 4, capítulo 4, está escrito bem assim, no versículo 1, digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está falando sobre o filho de um senhor que ele é menino ainda. Digamos, vamos usar a expressão de um rei. Ele ainda é menino. Mas enquanto ele é menino, ele não difere do servo. E o servo não tem direito nenhum. Então está dizendo, enquanto ele é menino, ele não tem como ter responsabilidade. E aí ele vai dizer assim, ó, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menino, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Ele vai trazer dois, se a gente analisar bem, ele traz dois ângulos. Ele traz o ângulo de quando éramos do mundo, mas também de enquanto formos menino, não tem como ter responsabilidade, né? Então a necessidade de, quando se nasce, se buscar o crescimento ideal. Porque a maturidade é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nasça, cresça, passe pelo estágio da infância espiritual e tem. E o mais triste, irmão, é quando às vezes, muitos decidem permanecer criança. Ué? Paulo exortou aquela igreja porque aquilo não era aceitável para Deus. Sim. Aquilo não era aceitável para Deus. Tá, mas vocês não podem morrer de fome, vocês não podem morrer, então vamos alimentar vocês com leite. Mas vocês já deveriam ser mestres, já deveriam estar ensinando. Mestre ensina. Então, porque esse é o propósito ideal de Deus. Então nasce, cresce sendo tutoriado, sendo ensinado pelo pastor, pelo ensinador, por pessoas confiáveis, buscando conhecimento em pessoas confiáveis. Porque uma criança, ela não tem maturidade para escolher algo bom. Se você disser para a criança, vamos escolher aqui, você vai comer feijão e arroz ou uma bolachinha recheada? Ele vai escolher a bolachinha recheada. Nossa. Amém. Só as Ele não guloseimas, tem né? maturidade É para verdade. tomar uma decisão do que é necessário para ele. Posso ler um versículo aqui para te ajudar aqui? Amém. Hebreus capítulo 5 fala exatamente disso. 5:13, né? Talvez alguns dos irmãos separaram isso. Hebreus capítulo 5:13 vai dizer assim: porque qualquer que ainda, né, se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, né? Porque é menino, né? Agora veja, mas o mantimento sólido, né, é para os perfeitos, né? Eu não sei qual é a tradução aí, mas aqui tá, mas o mantimento sólido, né, é para os perfeitos, o mocotó, né? Aquele feijão com linguiça, sabe, Adriano? Não precisa. O cara fala linguiça que tá babando ali, eu acho ali. Aleluia. Aquela coisa sólida, irmão Isaías, né? Não é sopinha, não. Palavra sólida. É para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm, olha só, o sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Então você não discerne o bem e o mal, partindo do que Deus tem como bem e mal, se você não alcançar essa maturidade através da palavra de Deus, né? Só uma colocação aqui, pegando um gancho Um ganchinho. na sua colocação, irmão Isaías.
a gente vê que ainda quando menino, por mais que os pais nos advertam e nos digam, olha, filho, não mete a mão ali que tu vai tomar choque. Nós não temos a maturidade de assimilar informações e acabamos, então, o quê? Tomando choque por muitas vezes. Verdade. Eu tenho um menininho de 2 anos chamado Zaqueu. E Zaqueu. ele tá sempre com aquela mãozinha, os dedinhos abençoados dele na tomada. Eu digo, não vai, filho, isso vai te machucar. E dói. Mas ele tá sempre ali, se eu não tiver em cima dele, como o senhor bem disse aqui, se não tiver, né, um tutor, né, para orientar e advertir cada vez que ele tá correndo risco, Verdade. Que ele coisa não boa. tem a maturidade suficiente de assimilar as informações que oferecem risco contra a sua vida. Muito bom. E é só após a experiência negativa que eu creio que vai fazer com que ele não se aproxime mais da tomada. Tem Então, exato. só as informações, muitas vezes, feliz é aquele, como foi Tomé, né, que Jesus fala para Tomé, bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Então, feliz é aquele que obedece sem passar por Experiências ruins, né? mas aqueles que passaram por experiências ruins, Já né? pensou? Tem que tomar um Aprende- choquezinho pra poder... Ah, o pai tava certo, Deus o livre no seu caso, né? É. Mas assim, usando... Sim, usando a situação, simbologia aí, né? Faz parte, né, da experiência, né? Até porque a caminhada cristã, ela vai mostrar que existe espinhos no meio do caminho, né? Então, quando alguém nasce, ele não vai... E aí o grande erro é quando a gente acha que a gente vai... que alguém pode pensar olhando alguém que nasceu, só que alguém que nasceu ainda não tem aquela maturidade de saber que isso... Mas alguém olha de fora e pensa assim, ele nasceu de novo, ele vai servir a Deus e vai ser uma maravilha. Ou ele talvez pense no começo, por imaturidade, né? Mas vai ter espinhos no meio do caminho, vai ter decisões erradas, né? Mas ele vai precisar ter tutores, né? Porque o pai e a mãe, eles sempre vão ensinar. E aí cabe ao filho, durante o tempo, quando alcançar a maturidade, escolher ou seguir o conselho do pai, ou rejeitar o conselho, né? E ir para outro caminho. Mas o propósito de Deus é o crescimento. A gente vai ver, segundo Pedro, capítulo 3, a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. Antes crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim, para como no dia da eternidade. Olha só, ele já se refere que o crescimento, glórias ao nome de Jesus. A ele seja dado glória, assim, agora como no dia da eternidade. E aí ele diz assim, crescei na graça. O que é a graça? Se a gente olhar a graça disponibiliza o sobrenatural de Deus gratuitamente. O irmão El até pregou sobre isso, mas disponibiliza essa oportunidade de salvação que o homem, por mérito próprio, não teria direito nenhum. Então a Bíblia diz, crescei na graça, e a graça disponibiliza o quê? A graça não só disponibiliza em primeiro lugar a salvação, como também disponibiliza o sobrenatural de Deus. O crescimento do sobrenatural, da comunhão, de tantas coisas sobrenaturais que a gente conhece, e às vezes a gente não vive, né? Porque a gente não busca crescer nisso, e o propósito de Deus é crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí no conhecimento de quem é Cristo, de quem é Deus, de quem é o Salvador, qual é o projeto de Deus para a minha vida. Porque é esse o propósito de Deus. Alguém só vai alcançar a maturidade crescendo em conhecimento, em graça, no conhecimento de Jesus, na graça, na gratuidade do sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Interessante, irmãos, que o texto que eu citei lá em 1 João 2:12, 14, eu até vou abrir de novo, em nome de Jesus, que a gente consegue identificar, aleluia, Tem muitas coisas interessantes ali mesmo. identificar algo muito interessante, meus irmãos, no 12-14, olha só que interessante. Primeiro, filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Aqui eu consigo, talvez eu esteja forçando, mas tem tudo a ver. Escrevo-vos porque olha só, pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Qual é o nome? O nome de Jesus. Certo. Por Jesus. Então o filhinho nasceu porque foi perdoado os seus pecados. Pais, escrevo-vos. Aí alguém que já alcançou
a maturidade em Deus, alguém que já pode gerar filhos, ou que já está gerando filhos com maturidade, para acompanhar esses filhos, para quando esses filhos se machucarem, chegar e dizer, filho, não faz mais isso porque eu te orientei, eu te avisei, não faz bem isso, não faz bem. Talvez ele vai insistir, mas ele vai ter o conselho. E aí diz assim, pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Então o pai tem que conhecer aquele que é desde o princípio. Ele já chegou na maturidade. Ele conhece quem é aquele desde o princípio. Quem é esse? É Deus. É Cristo. É o Salvador, é o Redentor. E aí ele diz, jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Olha só, os filhos porque conheceram o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Então o jovem, ele já, quando ele chega à juventude espiritual, ele já alcança a autoridade de vencer o maligno. Primeiro, ele é um filhinho ali, ele conhece o pai, depois ele alcança ele tá no leite, daqui a pouco ele vai na comida sólida, ele desenvolve, ele vai... E ganha força. Olha, interessante, um adolescente, talvez tem adolescentes que tem mais força que muita gente da nossa idade. É incrível, mas é real. Né? A gente vai ver aquele menino tem 15, 16 anos, mas é maior que a gente, a estrutura corporal dele é maior, massa muscular maior, força maior. Glória a Deus, Força a maior. importância, né, irmão Isaías? Ele gostaria de citar aqui um Provérbios, né, ele se encontra lá, capítulo 22, verso 6, e que nos diz a respeito da importância de ter um tutor, né, da orientação, do conselho que o senhor falou, né? Bom, se ele for, é por opção dele, mas ele foi aconselhado, ele foi orientado, né? Provérbios 22, 6 vai nos dizer, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então quer dizer aqui que nós devemos ensinar mesmo que as decisões dele venham trazer consequências ruins, mas ele não vai esquecer, olha, meu pai me falou, meu pai me avisou. Parábola, né, do filho pródigo, né? Um conselho para pastores e líderes. Imagina. Trazer mais uma palavra aqui pra vocês, ó, que é interessante, dentro meu do... irmão? Um conselho para pastores e líderes que estão nos ouvindo, né? Não deixe só as pessoas nascer e crescer. Eu até, desculpa te cortar, Não, mas isso? eu quero fazer uma certa Sim. crítica, porque a gente vê, irmãos, às vezes pessoas que nascem, nenhum nenê consegue viver sozinho sem o cuidado da mãe. Você já viu o nenê nascer e alguém largar ali na esquina? Se vira aí. Vai viver essa criança? Não consegue. Não vai, meu Ela tem irmão. uma dependência, né? Não vai, ou então pode acontecer igual. Alguém diz que dependência. não é real, mas já aconteceu. Se você pesquisar, você vai ver. De crianças que não sei se perderam, como é que foi, que foram criadas por animais, né? Estranho, mas aconteceu. Aquela criança adotou uma postura Animalístico. animalística. Comportamento animal. Então a gente vai ver assim, ó, uma criança, se ela não tem como ela crescer sozinha, não tem como ela crescer, olha só, fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, sem ter tutores. Aí às vezes as pessoas nascem, e isso foge um pouco do assunto, mas eu quero Não, fazer acho esse que não, acho comentário. que não foge, não. Que às vezes as Jamais. pessoas nascem dentro da igreja, irmão Elton. Sim. E um dos maiores erros que acontece muito é não ter discipuladores para andar Sim. com essa pessoa. Verdade. Porque a Bíblia, quando usa a expressão ali, ensina o menino no caminho que vai andar, se a gente vai ver, é o caminho no original, né? Sim. É o caminho, como assim? O pai andando no caminho com o filho, dizendo, ó, aqui é assim, aqui é assim. Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade Eu e a sou o vida. caminho. E ninguém vai ao Pai se não for por mim, né? Então, andando no caminho de Cristo com com essa nova criatura, esse bebê espiritual sendo alimentado, sendo orientado, mesmo quando ele tomar choque, ele continuar sendo orientado, sendo ajudado, dizendo, ó filho, não faz mais isso, não anda mais aqui, porque meu irmão, senão o que vai acontecer? Pode acontecer de uma criança não tendo toda essa estrutura, crescer e não ter maturidade. Quantos adultos que não têm maturidade aí, né? Que casam, têm filho, não sabem ensinar. Eu já vi muita gente assim, é triste, meu irmão, é triste. Sem maturidade nenhuma. Aí forma novos imaturos, às vezes apanha, sofre demais na vida. Porque não tem maturidade.
porque não passou pelo processo, não teve tutor, então a necessidade... E o brabo disso, o Isaías, isso era para ser normal lá no mundo. No mundo eu digo fora do ambiente igreja, né? Mas na igreja, a gente vê esse tipo de coisa, é complicado. Eu acho que é um baita mau sinal. Quando tu diz assim, eu vou sair um pouquinho. Não saiu, tá na dimensão, porque os tutores, os ensinadores, os discipuladores, né? Que o próprio versículo que tu leu lá, ele vai falar, né? Vocês já deveriam ser mestres. Não é? Mestre para quê? Para o exibicionismo? Não, para formar pessoas, formar crentes. Hoje a gente tem uma geração, irmãos, uma geração preocupante hoje. Verdade. Perfeito? Você vai, a igreja que não era para ser o centro dos problemas, a igreja está sendo. A igreja é para solucionar problema, não é para ser, como é que eu posso dizer, né? A igreja é para ser a resposta de Deus para o mundo. Perfeito. Aleluia. Perfeito. Aí se a pessoa vem na igreja, irmão Adriano, ela quer buscar o amparo, ela quer buscar, ela quer crescer, ela quer desenvolver, mas ela só encontra menino, irmão. E outra coisa, irmão, é muito interessante isso aí que tu trouxe, sabe por quê? Irmão Adriano, um culto só não basta para uma pessoa, viu? Verdade. Não basta. A gente está vivendo no século XXI, um culto não basta. O culto só serve para você direcionar as pessoas a ler a Bíblia, né? Você vai ensinar a pessoa como orar, né? Como jejuar, né? Vai ensinar valores do reino para ela, mas é ela que vai ter que decidir fora do culto. Exato. Não é no culto que ela vai decidir essas coisas. O culto ela vai receber a orientação daquilo que ela vai fazer, né? Como De se aproximar, né? perfeito. Pode falar, irmão Adriano, fica à vontade. Irmão Elton aqui Sim. diz, né, que essa questão da formação, Sim. né, talvez muitas vezes de obreiros, né, imaturos ou aqueles que ensinam no tempo de precisar ser ensinado, muitas vezes, e a Bíblia vai nos dizer que muitos erram por falta de conhecimento. Verdade. Por não examinarem as escrituras, acabam errando. E aí, por falhas de tutores, líderes, né, espirituais, que venham a trazer a esse crescimento na graça e no conhecimento, né, levar ele esse caminho aí. Verdade. Jesus, ele nos diz, e disse aos seus discípulos, para ver que há um tempo de crescimento espiritual que o próprio Jesus ensina aos seus discípulos. Lá no livro de Lucas, capítulo 24, verso 49, vai nos dizer: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, preste atenção, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus diz: olha, a promessa eu vos envio, vai acontecer. Mas eu lembro de Eclesiastes 3 lá, que diz que é um tempo determinado. É verdade. Né? Muitos usam hoje passagens para se amparar e gerar até mesmo uma brecha para que o espírito contrário haja dentro da igreja. O versículo do ID. O versículo do ID é os que mais usam, né, os imaturos, porque eles usam esse ID, porque Jesus mandou, mas mandou no tempo certo, ele enviará no tempo certo. Ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então diz assim, ó, te reveste, cresce primeiro na graça do conhecimento, no tempo certo. Não vai antes, né? Se tu ir antes, tu vai se arrebentar, né? Sem antes estar em Jerusalém, recebendo o cumprimento da promessa, não tem como ir. Aí sim serás minha testemunha, né? Aí Em Samaria, sim. em Judéias e até Isso. aí vai até os confins da terra. Pode ir, mas primeiro cresce. Mas a ideia que se passa hoje não é essa, né? Porque você vai de qualquer maneira e tal, né? Não, eu quero, você faz um... Porque, irmão, você faz um cursinho teológico ali, né? O cara entrou hoje, faz um cursinho teológico ali de 3 meses. Não e aprendeu tal. nem o beabá da fé. E aí ele vai... É complicado, cara. Aí ele se forma ali como bacharel em teologia. Meu Deus. E aí já ganha status, né? Não quem que seja. Eu sou envolvido um pouco, não sou teólogo, mas sou envolvido com a teologia. O irmão El também, creio que o irmão também. Eu gosto, não sou contra. Mas alguém vai e faz ali e já sai sendo pastor. Mas não passou pelos estágios.
Aí como? Quando vinha o choque, que cuidar de um trabalho, cuidar de um departamento, vai haver momentos que tu vai ter que ter maturidade para aconselhar as pessoas. Alguém imaturo não tem como dar conselho. Alguém imaturo, alguém que não sabe qual é o princípio de Deus para todas as decisões, quando alguém vem pedir um conselho, vai receber um conselho distorcido. E há uma grande responsabilidade, irmão Isaías, nas palavras, né? A Bíblia vai dizer que a palavra ela tem poder de amaldiçoar e de abençoar. Exato. Imagina um conselho errado vindo de um líder, tamanha é a responsabilidade perante Deus, né? Da vida espiritual, como vai se apresentar a Deus naquele dia, né? Como é que vai apresentar? Com a mão cheia de sangue? Será? Aquele Irmão sangue que ele aconselhou? Irmão Adriano, essa questão, forte. essa questão aí me fez lembrar a condição antes que você trouxe, me fez lembrar de Jesus, né? Lucas capítulo 2:52 diz assim que e crescia Jesus em sabedoria, né? E em estatura e em graça, né? Que você diz graça e conhecimento, graça para com Deus e os homens. Então Jesus ele crescia, ele tinha uma história. Ele começou com 30 anos, Isaías. Jesus foi alcançando, incrível, mas a Bíblia está dizendo que ele crescia Jesus, ele não veio com a absoluta sabedoria. Conforme humanamente ele ia crescendo, né, aquilo que era 100% também ia aparecendo. Perfeito? Porque ele era 100% homem e 100%, né, Deus. E a Bíblia está dizendo, e crescia Jesus em sabedoria. Crescia significa que alguém está crescendo, se elevando em estatura. Só que esse crescimento é sobrenatural. Porque os pais de Jesus estavam procurando Jesus quando ele desaparece ali, vão achar Jesus pregando para os rabinos. É verdade. Com 8 anos de idade. 12 ou 8, não me lembro. Mas pregando... 12 anos. 12 anos, pregando para os rabinos, para os fariseus, e diz que os fariseus ficavam atônitos com a sabedoria do menino. Né? Mas a Bíblia vai falar do ministério messiânico dele com 30 anos. Agora, o que Jesus não fez, hein? Agora, pode ver que o conhecimento e a graça, eles têm que andar junto. Sim, com certeza. Porque os próprios fariseus, os mestres, os rabis da época, eles eram doutores da lei. Só que, porém, não tinham a graça, né? E de nada adiantavam. Eram hipócritas. Sim. Eram pregadores, né? Ditadores, ensinadores da lei, porém não a praticavam. Porque não tinham a graça de Deus para praticar e pôr em obras, né? Pôr em prática aquilo que ensinavam. E eles não tinham a sabedoria, né? Porque algumas traduções vão dizer que Jesus crescia em conhecimento e sabedoria também, né? Sim. Conhecimento, sabedoria e graça. Porque o conhecimento tu adquire com as informações. Tu pode estudar toda a Bíblia. Até o irmão Elton pregou sobre a mente de Deus. E é interessante, meus irmãos, porque se a gente estudar só a Bíblia, naturalmente dizendo, vai chegar um ponto que esgota. A gente termina o livro, acabou tudo que está ali. Mas a Bíblia, ela contém muito além do que esse físico que a gente vê, porque ela é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, ela saiu da mente de Deus. E se ela saiu da mente de Deus, a Bíblia vai mostrar que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, que só o Espírito consegue prescrutar o íntimo de Deus. Então olha que tremendo, Jesus cresceu em sabedoria e graça. Não era só a informação das Escrituras, porque Jesus mostrou ali a Bíblia que ele foi estruturado na informação das Escrituras, mas ele tinha a sabedoria e a graça de Deus, ele crescia em estatura também, humanamente dizendo, fisicamente. E interessante, meus irmãos, que o crescimento, ele é muito importante. E como a gente estava falando, né, irmão Adriano, Glória a Deus, sobre a tutoria, liderança, né? E aí a importância, né, daqueles que estão nos ouvindo. Antes do senhor continuar, irmãos, pode falar, mano. Eu só queria aproveitar ainda, né, nesse tema aí de crescer na graça e nascer de novo do Espírito. Em Mateus, próprio Mateus ali 11:25, próprio Jesus, né? Pra gente ver que as coisas espirituais, elas não são discernidas nas coisas naturais. Ou seja, o homem natural não compreende as coisas. Não compreende as coisas espirituais, né? Jesus
dando graça ao Pai, ele vai dizer no versículo 25 do capítulo 11 de Mateus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios. Olha só, não adianta ter sabedoria somente, né? Só o conhecimento, né? E ensinaste e revelaste aos pequeninos. Então, olha só, aos sábios foi ocultado as coisas de Deus, porque não tinham a graça, tinham conhecimento, mas não tinham a graça, tinham somente a sabedoria, mas não tinham a graça, e foram ocultas as coisas de Deus a quem? Aos sábios. Então quer dizer o quê? Que os sábios tinham, aleluia, a sabedoria, mas não tinham a graça e o conhecimento das coisas de Deus. Não tinham a sabedoria espiritual, né? Espiritual, né? De discernir, né? O próprio Nicodemos, eu estava analisando ali quando o irmão citou. Olha que interessante, Nicodemos, Jesus praticamente estava dizendo assim: ó, Nicodemos, é o seguinte, tu passou por todo um processo, nasceu, cresceu, se formou, aprendeu, passou, se fosse hoje, passou pela universidade, fez o seu doutorado, fez o seu mestrado, fez o seu PhD, mas agora é o seguinte, esquece tudo isso. Porque tu vai ter que passar pelo processo zero de novo. Vai ter que começar tudo do marco zero novamente. Vai ter que nascer de novo, vai ter que vir do marco zero. E o que é nascer? Nascer implica se formar no ventre, passar pelo processo, depois do processo vir à tona, sentir o choque de sair de um lugar e entrar no outro, depois passar pelo processo da dependência do leite maternal, depois passar do processo do ensino, depois... E aí vai, e aí Jesus disse, você esquece tudo que tu passou agora, toda a formação, toda a história, toda a estrutura do natural, porque agora tu vai nascer do espiritual. Aleluia. Agora tu vai ter um encontro comigo. Deus é tremendo, meus Vê, irmãos. Abraão ou Moisés? Moisés só teve um encontro na sarça depois de quantos anos? Ele estava 40 no deserto, depois 40 no Egito, 40 no deserto. E aí vem a sarça. Aí vem a sarça. Depois da sarça, né? Então, irmão, não é como a gente pensa, né, Isaías? Não é tão fácil assim, né? Fazer o evangelho, não é mesmo. É um processo Não é. E o crescimento ele vai da maturidade, e a maturidade espiritual, né? Tem jovem, meu irmão, jovem de idade jovem, naturalmente dizendo que ele pode ser maduro espiritualmente. Agora nós não estamos dizendo, exatamente. Ele pode ser maduro espiritualmente, porque espiritualmente é diferente do naturalmente. Então, Exato. um jovem, ele pode ser maduro espiritualmente, mais maduro que um velho. Porque a Bíblia vai mostrar, Exatamente. e eu até vou ler aqui, eu li na live que eu... Agora eu me lembrei que eu estava sexta-feira do Ministério da Restauração, em Salmos, capítulo de número 119. Tu anotou, Isaías, o link aquele da experiência lá, do YouTube lá, que vocês estavam lá na rede, nossa lá, do Ministério lá, na live lá. O link eu não O link, é recordo. bom, né? Anotar esses links aí, dá pra, ao vivo, para as pessoas vão lá, pega o link e fica conhecendo, né? É verdade. Trabalho, enfim. Vambora. Então, olha o que a maturidade espiritual gera. No Salmo 119, 99 em diante, está escrito bem assim, alguns versículos. Ó. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Meu Jesus. Meu irmão, é alguém que tem maturidade espiritual, é alguém que está dizendo assim, eu sou um aluno, eu sou um discípulo, mas eu tenho mais sabedoria que meus mestres. Cara, saiu totalmente, né? É verdade, saiu da lógica natural. Né? É. Entendo mais do que os antigos. Olha só, como que alguém mais novo vai entender mais que alguém mais antigo? Aleluia, porque guardo os teus preceitos. Então isso se adequa à maturidade espiritual. Pode um jovem ser mais maduro que muita gente que tem tempos de igreja. Infelizmente, como já disse, tem gente que tem tempos de igreja, mas não amadureceu. Porque, primeiro, talvez não teve tutores, não teve líderes que ajudassem ele. Eu até li um livro que o nome é Maturidade Espiritual, não me lembro o nome do autor, é um americano. Maturidade Espiritual, não, desculpe. Paternidade Espiritual, ele mostra que todos nós, quando alguém nasce de novo na igreja, um novo convertido, Sim. a gente tem que adotar essa pessoa como um filho espiritual e ajudando ele até ele chegar à maturidade, à fase adulta espiritual, para ele gerar outros filhos, né? Então a gente vê, meus irmãos, que é tudo um processo, mas pode acontecer de um jovem, na idade natural, ser mais maduro que um velho na idade natural. Glória a Deus.
Assim como foi o exemplo de Jesus, né? Que o irmão citou. Jesus, 12 anos, 12 né? anos. Tava ali, os mestres estavam atônitos ali, né? Esse Tu babaca. vê, quando Salomão, né, Adriano, ele sobe no trono, ele pede, né? Deus, olha, o que que eu quero, o que que eu quero, né? Eu não quero fama, não quero nada, o que que eu quero? Ele disse que queria o quê? Queria Sabedoria. E olha só, meus irmãos, que o crescimento espiritual ele vai gerar maturidade, ele vai gerar maturidade espiritual, né? E a maturidade espiritual, ela vai te dar uma posição de decisões acertadas. Quanto mais maturidade tu tem, menos tu erra. Tá aqui, Zé, ó, peguei lá no YouTube, lá, ó, Fechou? quem quiser acessar lá, ó. Programa Valeu. da Superintendência da Juventude, né? Diz que é um baita programa lá. É benção de Tava Deus. uma benção, né? Tu foi lá dia 30/4, Isso. né? 30/4 de 2021. E tá aqui a programação, 1 hora e 37 minutos no ar, hein? E Exato. benção é um programa direto pelo YouTube, né? É uma benção de Deus, do nosso ministério e, bah, Além dessa live, quero indicar Olha aqui, uma irmão, que tem hoje, hein? Das vários mil 22 acessos. horas, sobre orgulho, né? sobre orgulho. Sobre orgulho. É. Benção Aqui de foi Deus. sobre orgulho? Não, aí foi sobre os passos, 5 passos para um jovem vencer o inimigo. Olha só, rapaz, que tema abençoado, hein? Então- 5 passos, né? Então é uma necessidade, irmão, essa questão do crescimento, porque vai te dar, se tu crescer na maturidade, tu vai ter decisões mais acertadas, né, irmão Adriano? E aí as decisões mais acertadas a gente vai ver amplamente na Bíblia, um exemplo, Tiago lá, né? Olha que interessante alguém que tem uma maturidade, que alcançou um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual, porque o crescimento espiritual saudável é o crescimento que acompanha a maturidade espiritual saudável. Certeza. Então, a gente vai ver que em Tiago lá tem uma passagem, não me recordo o capítulo, versículo, mas está lá, confere que você vai achar, que diz assim, alguém chega até ti com uma necessidade, e aí você olha, você tem como satisfazer aquela necessidade. Tiago está falando sobre a fé sem obras, né? Sobre a fé sem obras. E você tem como satisfazer a necessidade daquela pessoa, mas você diz, eu vou orar por ti. E manda aquela pessoa com fome, um exemplo. Não tem comida e você tem sobrando no armário. Falta de quê? Conhecimento, maturidade, crescimento Mas verdadeiro é isso, em por Deus. isso que temos aí muitas eu posso dizer até seita, né? Pregando heresias. E por falta de conhecimento e crescimento na graça, muitos são levados por ventos de doutrinas. Sim, verdade. Né? Muitas vezes as pessoas saem fora do tempo até ser revestido do alto de poder e saem a fazer a obra de qualquer maneira, e aí encontram-se contra esse vento de heresia, são arrastados. Porque não tem conhecimento, não tem maturidade, não tem experiência. É um menino. É um menino, É um menino indo pra guerra. indo pra guerra. Totalmente sem armaduras, né? Sem um revestimento, né? É que nem assim, ó. Ainda se for um menino como o Davi, né? Davi Exemplo tinha de- uma experiência, uma maturidade. Davi não precisou nem da armadura para vencer o gigante, para ir para enfrentar. Ele já tinha passado por um crescimento diante de Deus. Tanto que a gente vai ver passagens que, olha que interessante, vai ver passagens que a Bíblia vai mostrar. Davi não era guerreiro, mas vai dizer que ele era homem de guerra antes dele ser ainda guerreiro. Lá no anonimato, né? Sem ainda ele ser ungido, no anonimato ele estava lá. E o que Davi tinha feito já? Já tinha experiência, mesmo menino. Ele já tinha matado lá o urso, não tinha? Ele já tinha matado o leão, já não tinha? Ele tinha experiência, era menino, mas tinha, primeiro ponto, responsabilidade. Responsabilidade. Né? Ele tinha responsabilidade com o que era do pai. E ele zelava pela que tinha o que? Zelo. Ele zelava. Então, mesmo menino, ele tinha responsabilidade e zelava, por consequência, teve experiências boas. E no anonimato, Deus viu, né? Olha que E tremendo, muitas meus pessoas irmãos. hoje, irmãos, pensam que para crescer, eles têm que aparecer. Verdade. Pelo contrário, né? Pra gente crescer espiritualmente, a gente tem que nos diminuir. Pra Com gente certeza. subir, a gente tem que descer. Pô, olha o que Pra Jesus fez lá, lavando os pés do discípulo. Quanto Exemplo de maior humildade. tu... Exemplo de humildade. Exemplo de Tanto que é verdade isso, irmão, que no crescimento espiritual existe um inverso do crescimento natural em um aspecto que eu vejo. Primeiro, no crescimento natural, alguém passa por todos os estágios e quando se torna adulto, se torna independente. Não é mais dependente de ninguém. Forma sua família e você que coordena a sua família, né? Saiu do lar dos seus pais. Não precisa mais de tutores, assim, naturalmente dizendo.
Só que no contexto espiritual é diferente. Quanto mais adulto você é, mais dependente de Deus você é. Aleluia. Maravilha. Mais dependente de Deus você é, mais você precisa reconhecer a sua dependência de Deus para tudo. Um exemplo, a decisão do irmão ali, decisões que devem estar debaixo da vontade de Deus. Então, a dependência se torna cada vez maior de Deus. Glória a Deus. E as decisões acertadas se tornam cada vez maior também. Verdade. Hoje não estaríamos aqui, irmão Isaías, né? Se fosse uma decisão que não fosse para crescimento espiritual, não estaria nessa oportunidade crescendo com os irmãos na graça e no conhecimento, que é o que estamos fazendo hoje aqui, né? Exato. Então, decisões vão te levar a crescer. Decisões vão te levar a um novo nascimento. Decisões vão fazer tu amadurecer. As nossas decisões são muito importantes. Exatamente. E quanto mais você crescer em Deus, mais você será útil para o reino de Deus. Glória a Deus. Mais você poderá ajudar alguém. Aí é aquilo que vem que eu falei, né? Sobre a igreja ser a resposta de Deus para o mundo. Bem colocado, maravilha. Resposta de Deus para o mundo. Bom, nós estamos chegando um pouco. Tô dando. Deixa eu desligar meu retorno aqui. Nós estamos chegando já ao final, viu, Adriano? Como passa rápido o negócio. A gente se envolve. Passa né? rápido, As coisas né? de Deus aí, a gente não tem tempo. Mas, irmão Adriano, quero passar para ti aqui a nossa última. A gente costuma trabalhar por pauta, né? O crescimento espiritual a gente já tratou. E eu vi que tu deste também uma pincelada lá na sua primeira fala, na sua primeira participação, lá no primeiro bloco lá. Você entende que o crescimento é desenvolvido, né? Numa pessoa, amado, em que instância, em que momento isso acontece, né? Para que a pessoa continue a crescer, para que a pessoa continue a alcançar essa maturidade. Que direção bíblica você apontaria para essa pessoa hoje que te ouve? Dizer assim, irmão, olha, você quer crescer espiritualmente? Ó, não deixa de ir na igreja, porque a Bíblia diz, não deixai de congregar como é costume de alguns, né? Pode ser. Uma pessoa que abandona a igreja não vai crescer nunca. Estou te dando um exemplo, né? Mas, veja bem, como se desenvolve o crescimento espiritual, irmão Adriano? Nós temos aqui 10 minutos. 10 minutos. 4 minutos para cada um falar aí. Aleluia. Vai embora. Irmão Elton, livro de João, capítulo 15. Trouxe a memória, essa passagem. Que ninguém vai crescer fora do corpo, irmão. Não tem como crescer fora do corpo, não existe, né? É verdade. Cristo é a cabeça e nós somos os membros do corpo de Cristo. Agora, como pode um membro crescer fora do corpo, né? Salmo 133 vai nos falar que quão bom, quão suave é que os irmãos congreguem em união. Salmo de número 133. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Jesus, ele vai dizer que ele é a videira, né? E nós somos os ramos da videira. Como nós vamos ter vida? Vamos ser galhos secos da videira, né? E galhos secos fora da videira vão ser lançados ao fogo e vão ser queimados. Verdade. Agora, muitos, eles pensam que tem vida Eles próprios. fora de Cristo. Não tem como. Não tem como a gente ter vida fora de Cristo. A gente tem que permanecer na videira verdadeira para que possamos dar fruto e os nossos frutos venham ser bons e permaneçam. Agora, como nós podemos dizer que estamos na videira se não damos frutos? Aí somos aquela figueira que Jesus amaldiçoou e teve fome, que o irmão Eto bem colocou no começo, né? Jesus pegou e amaldiçoou. Olha, a partir de hoje não darás mais fruto. E a Bíblia vai dizer que aquela figueira secou e não produziu mais fruto. Verdade. Então nós temos que produzir frutos. E pelos nossos frutos vão conhecer a nossa árvore. Quem somos, né? Uns vão dizer, eu tenho fé. Outros vão dizer, eu tenho obras. Então me mostre as tuas obras, que eu conhecerei a tua fé. Então não podemos dizer que temos fé sem obra. Se nós temos a fé, temos que ter obras. É aquilo que o Senhor falou, irmãos aí, né? Fé sem obras é morta. E para nós poder ter obras, temos que estar ligado na videira verdadeira que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou como exemplo, que Ele é a videira verdadeira. Não podemos dizer que temos vida fora de Cristo Jesus. Não podemos dizer que somos membros de um corpo
se estamos fora desse corpo. Verdade. Né? O inimigo ele tem iludido muito, cauterizado. A Bíblia diz que o príncipe desse século, ele cega o entendimento de muito para que não resplandeça a luz do evangelho. Muitos dentro da igreja estão sendo cegos pelo príncipe desse século, né? Eles não conseguem ver a luz do evangelho e da palavra, que vai nos dizer que a palavra ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Né? Não conseguem ver essa luz do evangelho resplandecendo na sua vida porque estão cegos pelo príncipe desse século. Né? Muito atarefado, quem sabe, do sistema corrompido, esse sistema que o anticristo já tem implantado na terra, né? Que são Preparado, né? Já tem preparado já. Ele tem colocado aí muitas como é que eu vou dizer, ofertas, né? Muitos atrativos da concupiscência, da carne, dos olhos, para fazer o quê? Para atrair o crente, para atrair o cristão para fora da igreja, ou seja, fora do corpo de Cristo. Então o importante a pergunta foi do irmão Elton, o que eu diria para que o membro ele venha ter, o crente ele venha ter o crescimento, permaneça ligado na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Só vamos ter crescimento espiritual se estivermos ligados nele. Amém? Fazemos também a mesma pergunta aí para o nosso irmão Isaías. Estamos sendo encaminhando já para o final da programação. 2 horas, hein? Passar rápido. Irmão Isaías, como se desenvolve então o crescimento espiritual? Ou seja, quais os caminhos, né, para se chegar aí esse topo aí da maturidade, ou pelo menos manter o crescimento sem fazer aquela sem cair dessa maturidade? Sem cair nem exagerar fora do tempo, né? Como eu disse, o nanismo e gigantismo, tudo tem um processo. Então, eu vejo que o maior exemplo, o irmão citou ali o que realmente é verdade. Se não estiver na videira, olha que interessante, os ramos, os galhos, a nutrição para eles produzir o fruto tem que sair da videira. A videira verdadeira. Então, sem os nutrientes que vêm da videira, que é de Cristo, não tem como produzir o fruto, porque não tem como ter folha em si mesmo. Não tem como ter vida em si mesmo. Então, a vida é em Cristo. Mas Cristo nos deu um exemplo na própria existência dele aqui na terra. Quando em Lucas, capítulo 2, versículo 52, que o irmão Elton citou, ali já tem uma grande orientação do crescimento. É seguir os passos de Jesus. A Bíblia mostra que a gente tem que seguir os passos de Jesus. E quais são os passos de Jesus? Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. A sabedoria aqui não é a sabedoria natural, é uma sabedoria de Deus, para tomar decisões acertadas da vontade de Deus, do projeto de Deus. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus. Não só para com Deus, mas com os homens. Os homens evidenciavam que Jesus crescia para com Deus. Os homens conseguiam ver as obras, né, que o irmão citou ali de Tiago. A fé, Tiago disse assim: me mostra a tua fé e eu te mostro as minhas obras. Tiago não estava dizendo que não tinha fé, ele estava dizendo: a minha fé produz obras. Aleluia. E os homens podem ver e contemplar as obras que a minha fé produz. Então, a maneira de alguém, como se desenvolve o crescimento espiritual, ou seja, quais os caminhos para se chegar a esse item, o conselho que eu dou ao jovem, ao velho, à criança, aqueles que estão nos ouvindo, que querem crescer diante de Deus. Cresça na sabedoria do Evangelho, no conhecimento de Jesus, aleluia, e em graça, na graça, no favor imerecido, no amor de Jesus, pelas Escrituras. Se a tua igreja tem escola bíblica, valorize a escola bíblica. Se a tua igreja tem campanha de oração, valorize orar, porque a palavra de Deus vai mostrar que é importante orar, que é importante jejuar, que é importante aprender as Escrituras, que é importante ser submisso, que é importante ser servo, que é importante muitas coisas. A palavra de Deus vai nos orientar e vai te gerar um crescimento espiritual. E também quero te fazer um convite. Quinta-feira, o nosso ministério, na Allan Kardec 278, nós estaremos falando sobre saúde espiritual.
Quero vender esse peixe, né? É uma continuação, né? Que tem que Saúde dar pra ele. espiritual, uma continuação. Continuação. E também, irmão Muito Elton, boa palavra. quero aqui Graças a Deus. a irmã Karen, não consigo falar sobre o nome dela, Karen Mello. Reis. Ela mandou Karen Mello isso, essa paz, daí é irmão Elton Ferraz. Não, mas olha aí, ela chegou no final, irmã Karen. Pá, Jesus. Não, acho que ela tá há um tempo ali, ela só tá que eu ali? vi agora. Pecando. E a Natália também mandou mensagem pra mim, que é minha Natália, filha. Ela disse, pai, eu tô ouvindo. Que Então, benção. a graça de Deus pra contigo, minha filha. Manda um alô aí pra nós, né? Que bênção de Deus, glória a Deus. Olha, eu ainda vou trazer a irmã Karen aqui pra trazer uma palavra, porque a irmã Karen é uma ouvinte abençoada que gosta da palavra. Viu, irmã Karen? Te prepara aí, hein? Irmão, quero fazer antes de vocês fazerem uma consideração final aí, eu queria que vocês escolhessem um versículo acerca do que a gente elaborou aqui nesta noite espiritualmente, e vocês assim não divulgassem nada, não tem tempo, mas que vocês deixassem essa palavra ferver no coração do ouvinte. Qual palavra vocês teriam aí? Vamos comer, não sei qual irmão que tiver mais preparado aí, no sentido de ter buscado já a palavra. Os irmãos fiquem à vontade aí, em nome de Jesus. Crescimento, né? Crescimento espiritual. Bem, pode ser o irmão Isaías? Amém. Glória a Deus. Fala então, irmão. Eu vou ler aqui Efésios capítulo 2. Está escrito bem assim no versículo 1 em diante. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Irmão Adriano. Maravilha, então eu gostaria de deixar apenas um versículo que se encontra no capítulo 3 do Evangelho de João, tá? Vai nos dizer algo poderoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus por isso, que bênção de Deus. Glória a Deus. Olha só, irmão, eu quero pedir perdão aqui pro nosso ouvinte. Como a gente não tá, a gente vai começar, né, a usar o WhatsApp. Eu peço perdão mesmo, né? As pessoas mandaram aqui e ainda continuam mandando aqui, né? Oi, boa noite, né, irmãos? Deixa eu abrir aqui. Demora bastante para mim. Boa noite, irmão. Sou o Alex, gostaria de oração, tá? Vamos orar agora para Gustavo, né, Fátima, Paulo, Guilherme, Miriam. São da minha família, eu peço oração, glória a Deus, nós vamos estar orando por essas pessoas, tá, Alex? Que Deus te abençoe. A Yara também tem ligado para nós, glória a Deus, aqui da Rádio Vitória, né? Diz boa noite, né? Laira, ela diz, boa noite, Yara, bairro Aparecida, oração de libertação para Daniel Gomes, né? A Yandi Freitas, oração de cura para o meu pai, João Rodrigues, parabéns pela programação, sempre que possa acompanhá-los, estou ouvindo a rádio. Que bom, Yara, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, estamos juntos aí, viu? Sempre a segunda-feira, louvores, uma palavra abençoada para edificação de fé. Obrigado por ter ouvido a gente esta noite, viu, Yara? Deus te abençoe, amém? Temos também aqui, glória a Deus, 20 horas e 32 minutos, mandou a irmã Márcia, né? A irmã Márcia, glória a Deus, ela mandou, aqui puxou de novo a irmã Yara aqui, mas nós estaremos orando, glória a Deus, por você que está sintonizado com a gente aí, que nós não lemos o seu nome, então um pouquinho, não podemos atrasar aqui, né, glória a Deus, mas nós vamos sim, lembrar sim, né, do seu ente querido que está no hospital, que está com a enfermidade, né, que está passando aí por dificuldades, amém? Que Deus abençoe. Vamos sim, tá? Vamos orar com o nosso irmão Adriano, né? O nosso estreante aqui, né? O visitante. Não é estreante no Evangelho, mas no ambiente aqui ele é estreante. Com certeza, sim,
que puder, né? Por mim eu já trazia ele a próxima segunda, né, irmão? Glória a Deus, mas a gente sabe que o irmão trabalha, nós vamos deixar os irmãos, né, respirarem um pouquinho, glória a Deus, né? Pra não ficar estranho, né? Aleluia. Não, irmão tem que buscar o pão, né? Mas o irmão também, né, trabalha de motorista, né? Então o irmão também tem tempo pra obra de Deus, e isso, graças a Deus por isso. Bom, vamos orar então, irmão, por enfermidade, contra a enfermidade, né? Pessoas estão pedindo oração aqui e eu creio que Deus vai dar vitória. Bem, até a próxima segunda-feira. Vai lá. Irmão Adriano. Oramos então. Senhor nosso Deus e Pai Aleluia. amado que estás nos céus, é pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós chegamos até a tua poderosa e santa bendita presença, Senhor, levando esses nomes, Senhor, a qual chegaram ao nosso conhecimento, Pai, levando na tua presença, Senhor, pedindo, Deus, que dê vitória para o Gustavo, para a Fátima, para a Miriam. Opere a libertação, Senhor, no pai da Yara, Senhor, e os demais ouvintes que aqui depositaram, Senhor, sua fé, Senhor, primeiramente no teu nome, Senhor Jesus Cristo, e no poder produzido, Senhor, pela palavra do Senhor, a qual foi mencionada, que toda palavra, Senhor, venha a ser produzido frutos, Pai, na vida daqueles a qual nos ouviram, Senhor, nesta noite. Meu Deus, alcança com poder, com autoridade, liberta, arrebenta os grilhões dos infernos, Senhor, as correntes espirituais, Senhor. Quem sabe uma cadeia espiritual, uma muralha, Senhor, de impedimento, vem impedindo, Senhor, este homem, esta mulher, este jovem, esta família, meu Deus, de chegar até a tua casa, aproximar-se um pouco mais de ti, Senhor. Mais uma vez, Senhor, por ouvir da tua palavra, produziu a fé, e a fé, Senhor, que venha produzir obras, que venha produzir, Senhor, surtir efeitos no mundo espiritual, meu Deus, que ela venha, Senhor, ganhar a graça através do conhecimento, do ouvir da tua palavra nesta noite, e venha ter força, ânimo espiritual, meu Deus, de dar o passo da fé, um passo até ti, meu amado Jesus, que todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, aleluia, eles venham, meu Deus, ter ânimo, Senhor, ter vida espiritual, ressuscita, meu Deus, sonhos, Pai, que estão, quem sabe, enterrados pelo poder no nome de Jesus. Levanta, Pai, o que está caído, restitui ministério de homens e mulheres que estão ouvindo, pelo poder da fé, pelo poder do nome de Jesus, meu Pai. Levanta aquele que está caído, aquele que está afastado do teu caminho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Alcança essas vidas, é o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, olha só, uma boa noite pra você, muito obrigado, glória a Deus, irmão Isaías Fagundes, irmão Adriano, olha, irmão Adriano, não vai ficar só nessa, hein, amado, olha, tô por ti, viu? Gostei muito aí da tua presença aí, Deus é fiel, né, quem sabe aí não tá o caminho aí pra gente fazer uns trabalhos juntos aí, glória a Deus, olha, nós estamos resgatando aí, glória a Deus, os gideonitas aí, né, os gideão aí, pra fazer a obra de Deus, amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, fica aqui, abençoe, até a próxima, siga.